Bem, vamos lá, colocar aqui a oração inicial. Deve ter aparecido aí para vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inefável Criador, que dos tesouros de vossa sabedoria tiraste as hierarquias dos anjos, dispondo-as no céu com ordem admirável, e que distribuíste o universo com harmonia. Vós que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, dignai-vos derramar sobre as trevas de minha inteligência o raio do vosso esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais fecunda a língua das crianças, tornai erudita minha língua e derramai sobre os meus lábios a graça de vossa bênção. Concedei-me a acuracidade para entender, a capacidade de reter, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e escrever. Ensinai-me a começar, regei-me a continuar e a perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, amigos, então hoje, mais uma aula do nosso curso de catequese em preparação para o recebimento do Crisma, está bem perto, teremos aí pelo menos mais 2 aulas, talvez, e uma dessas aulas será com o Padre Gaspar, tá? Ontem a Marta me disse isso, quinta-feira a Marta falou comigo ao telefone e parece que uma dessas aulas o Padre Gaspar quer dar para vocês, quer trabalhar com vocês. Então, vamos ter aí uma aula especial pelo menos até o final. Estamos no finalzinho do percurso, graças a Deus estamos caminhando bem, Contamos aqui com a ajuda da professora Marta, e também do professor Xande, que acompanhou vocês no início do percurso, até metade mais ou menos do percurso. Então, é uma caminhada que vem sendo, graças a Deus, pavimentado pela graça divina, tá? Eu quero que vocês sempre pensem no seguinte, nós catequistas, nós preparamos essas aulas assim, com muito carinho, e o preparo da aula traz para nós um tesouro que vocês não têm noção. Toda vez que eu preparo uma aula, eu aprendo muito, assim como vocês estão aprendendo. Tá? Então, como a doutrina, a riqueza da Igreja Católica é uma riqueza infindável, não tem fim, então quanto mais você vasculha ali, procura coisas, mais você acha. A graça é abundante e ela jorra, infinitamente. E é assim também com a Santa Doutrina. É muito gratificante, sabe, receber a graça de Deus de ser catequista, tá? Porque a gente tem que estudar com muita responsabilidade e aprender essas questões. Eu não consigo imaginar, por exemplo, uma pessoa que não estuda, que não prepara, que não busca o conhecimento da doutrina e, ao mesmo tempo, se posiciona como catequista. Eu fico tentando imaginar o que essa pessoa leciona com seus alunos. E vocês que estão aqui, quando vocês receberem um crisma, vocês serão convidados, tá, a exercer alguma vocação dentro da igreja. E quem sabe não serão novos catequistas, tá? Eu vejo aqui pessoas que, através de perguntas que são feitas, têm todas as características necessárias para o exercício da vocação de catequista. Então, tomara aí que nós estejamos formando também novos catequistas, para nos ajudar nessa caminhada que é dura, longa, cheia de tentações e batalhas, Eu não sei se vocês têm ideia disso, mas ser catequista também é trilhar um caminho no qual, por vezes, nós avançamos o deserto, e as tentações aparecem. É óbvio que a gente não nega as tentações, como nós vimos na oração do Pai Nosso, nas aulas sobre a oração do Pai Nosso. As tentações são testes necessários à vida cristã, tá? E com os catequistas isso acontece. Eu procuro sempre dar as aulas de catequese em estado de graça, tá? Eu não lembro, tá? Possivelmente eu não dei nenhuma aula que eu não estivesse em estado de graça, Toda vez que eu caí numa tentação, ou cometi um pecado mortal, eu procurei rapidamente o sacramento da confissão, antes que a aula ocorresse, e se a aula aconteceu,
em que eu não estivesse em estado de graça, eu não me lembro mais. Então, se aconteceu, foi raríssimas vezes. Então, isso daí já é um apontamento importante para os futuros catequistas, quem sabe que estão aqui nessa aula virtual, tá? Porque a gente precisa, viu? A catequese é um elemento muito importante. Eu não sei se vocês têm noção, mas algumas catequeses que nós encontramos por aí ensinam de tudo, né? Menos o catecismo. E aí é um problemão. Então, a única maneira da gente enfrentar esse câncer dentro da igreja é tentar, de alguma maneira, ajudar na conversão de outras pessoas a partir do conhecimento da doutrina. E vocês podem ser pontos, assim, essenciais nessa ajuda, tá? Então, creio que estejam acontecendo coisas muito, muito interessantes com essa turma virtual, que quem sabe um dia a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre isso, tá? De uma maneira mais detalhada. Pois bem, hoje nós vamos continuar o assunto referente à liturgia, tá? Que é um assunto importantíssimo dentro da compreensão do que é a vida espiritual, né? E como eu disse no início, antes da gravação, esse assunto ele é muito vasto. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que tem coisa para aprender, para poder ensinar, tá? E, obviamente, nós precisaríamos aqui, sem nenhum exagero, de umas 5, 6 aulas, tá? E nós não temos esse privilégio. Então, hoje vai ser a segunda e a última aula sobre o assunto, tá? E eu tive que selecionar coisas mais importantes referentes à liturgia. E não tem como não selecionar o ponto essencial da liturgia, que é a Santa Missa. Tá? A liturgia da Santa Missa é a liturgia mais importante. Como eu disse, a gente poderia aqui tratar outras coisas, né? A gente poderia tratar até mesmo dentro da Santa Missa um monte de coisas que eu não vou tratar hoje, porque não dá tempo, né? O nome dos objetos litúrgicos que estão ali presentes no altar, na mão do padre, na mão dos auxiliares, né? A parte estética, a arte sacra, que convém ao templo, que também faz parte da liturgia, não é isso? O próprio templo, em sua estrutura, que também faz parte da liturgia. Aliás, sobre o templo, os alunos Tiago, Ítalo e Leonardo, que estão aí presentes, eles tiveram a oportunidade de receber 2 aulas de uma pessoa especializada em arte sacra, né, que falou sobre a liturgia do templo. Então, depois, os outros alunos, a Mariana, a Gisele, o Marco, a Larissa, a Fabiane, se vocês quiserem, a Larissa, né, se vocês quiserem acessar um conteúdo sobre a liturgia do templo, né, como o templo deve ser ordenado, basta ir no meu canal do YouTube que vocês vão achar lá as 2 aulas com o professor, né, Maicon, né, que é um especialista em arte sacra, que nos deu 2 aulas fantásticas, com slides, né, com imagens, 2 aulas muito bonitas, assim. Basta ir lá no meu canal que vocês vão achar essas aulas, tá? Então, não precisamos falar sobre aquilo de novo, visto que tem lá no nosso canal. Então, hoje nós vamos falar apenas, né, sobre a liturgia da Santa Missa. Mas antes da gente começar, vamos relembrar aqui rapidamente, não é isso? O que é, né, a liturgia, né, que é o assunto central aí dessas aulas, né? Liturgia nada mais é do que a ordenação de tudo aquilo que representa um rito público, né? Então, todo rito público, todo ritual público, ou seja, toda a retidão, né, de ações humanas relacionadas a Deus necessitam de uma ordem. Essa ordem nós chamamos de liturgia. Tá? A gente tem que lembrar que nós, seres humanos, somos dotados de inteligência. E a nossa inteligência só consegue conversar com aquilo que tem ordem. Então, como a nossa relação com Deus é a relação mais importante que existe, é óbvio que ela, acima até das outras relações, deve ser maximamente ordenada, porque representa a nossa parte mais alta, que é a nossa inteligência. Tá? Onde tem caos, onde tem desordem, não pode ter uma ação eficaz do ser humano, principalmente quando se trata na relação com Deus. Eu não posso me relacionar com Deus de qualquer maneira. Eu não posso me relacionar com o ser humano e com o mundo também de qualquer maneira. Imagine com Deus. Então, para eu agir da forma mais inteligente, né, e mais voltada à minha vontade, mais perfeita e mais alta, eu preciso da ordem. Não é assim? Quer ver? Vamos pegar aqui uma imagem para a gente entender o que eu estou tentando dizer. Né?
Por exemplo, a minha estante aqui de livros, ó. Percebe que ela está um pouco desorganizada, um pouco caótica, né? Se você quiser entender com a sua inteligência quais são os livros que estão na minha estante, você entenderia melhor da imagem que vocês têm aí se a estante tivesse mais ordenada. Quanto mais ordenada os livros, quanto mais ordenados os livros estão na estante, melhor é para a nossa inteligência compreender o que está acontecendo. Tanto é que quando a gente entra no recinto onde está tudo caótico, o que geralmente nós pensamos? Nossa, que bagunça, não dá para entender nada. Né? Eu, por exemplo, sou professor da educação básica, né, do ensino médio. Quando os alunos estão atentos, organizados em fileiras e prestando atenção no que eu estou falando, eles entendem melhor o que eu falo. Agora, quando está todo mundo falando ao mesmo tempo, quando está um caos, as carteiras bagunçadas, aí a aula não funciona. Ela não consegue ter a eficácia, né, que a encaminhe para a perfeição. Então, veja, se nos nossos atos ordinários do dia a dia, do nosso cotidiano, a ordem é necessária, imagine, então, a busca de relação com Deus. É óbvio que isso precisa de uma ordem. E essa ordem nós chamamos de liturgia. Né? Então, tudo que compete a um rito público de relação dos homens com Deus, até também nos ritos privados, né, como a oração, por exemplo, a oração solitária, nós precisamos de ordem. Nós precisamos de uma liturgia, mas liturgia aqui está mais voltada ao rito público mesmo. Tá? E qual é o maior rito público que existe dentro da Santa Igreja? É a Santa Missa. É a Santa Missa. Então, hoje nós vamos falar de alguns aspectos da missa. E já vou avisando, tá? Não dá para esgotar, né, toda a liturgia da Santa Missa nessa aula. Nós vamos falar apenas de alguns aspectos considerados os mais importantes, ok? Primeira coisa que a gente tem que entender, e nós já falamos isso aqui em outras aulas, a Santa Missa é, na verdade, um sacrifício. Acima de tudo, um sacrifício. E já adianto a vocês, é o maior sacrifício que existe. O que eu quero dizer com isso? Depois da Santa Missa, todos os outros sacrifícios perderam valor. Então, a Santa Missa é uma espécie de modelo de sacrifício perfeitíssimo. Tanto é verdade que algumas seitas, anticristãs inclusive, quando elas vão elaborar, né, os seus falsos ritos, por assim dizer, eles tentam sempre fazer, depois da Santa Missa, uma espécie de paródia da Santa Missa, utilizando inclusive elementos da Santa Missa, obviamente de modo falsificado, invertido, né? Para vocês verem a importância da Santa Missa até mesmo para os inimigos. Então a Santa Missa, depois que ela adentra o mundo temporal dos homens, como o modelo de sacrifício, a Santa Missa vai pautar toda a relação dos homens com Deus. Então a Santa Missa é uma espécie de sacrifício perfeito, tá? Mas antes da gente adentrar a Santa Missa, é necessário primeiro compreender o que é um sacrifício, tá? Senão a gente não consegue caminhar da forma adequada. Para início de conversa, nós podemos categorizar 3 tipos de sacrifícios que são considerados pela nossa fé. Tá? Quais são esses 3 tipos de sacrifício? São eles: o sacrifício em geral, o sacrifício da cruz e o sacrifício da missa. Né? Nós vamos tratar, obviamente, o último aí, o sacrifício da missa. Tá? E o que é o sacrifício em geral? O sacrifício em geral é o sacrifício que sempre ocorreu na história humana desde a religião natural. Lembremos da última aula. O que é a religião natural? É a religião que era praticada pelos homens antes do nosso conhecimento do auge da revelação divina que aconteceu pela segunda pessoa da Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todos os sacrifícios, principalmente do povo hebreu, né, dos nossos irmãos judeus, todo sacrifício antes de Cristo é chamado de sacrifício em geral.
Então, desde que o homem é homem, os sacrifícios ocorrem. E eles são chamados de sacrifícios em geral, né? É óbvio que existem também sacrifícios nas pseudo-religiões, né? Nas seitas, fora da religião judaica e fora da religião cristã. Mas ali também você tinha sacrifícios. Sacrifícios oferecidos a deuses falsos, né? No caso dos judeus e no caso de nós cristãos, os sacrifícios feitos ao Deus hebreu e assim por diante, tá? Então, o sacrifício em geral é o sacrifício, podemos dizer assim, é o sacrifício da religião natural, antes da sobrenaturalidade, né, trazida pelo auge da revelação com nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Mas o que caracteriza um sacrifício? Para a gente compreender o que é o sacrifício, nós temos que analisar aqui, basicamente, 4 perguntas que precisam ser respondidas. Se aquele ato responde corretamente essas 4 perguntas, então nós temos ali a presença de um sacrifício, tá? Quais são essas perguntas? Essas perguntas são: o que é o sacrifício? Quem elabora o sacrifício? O que é oferecido no sacrifício? E o porquê? Qual é a finalidade do sacrifício? Essas são as 4 perguntas que nós devemos fazer quando a gente quer compreender algum assunto, quando a gente quer verificar se aquele fato corresponde ao que nós achamos, tá? Então, primeiro, o que é um sacrifício em geral? Um sacrifício é o oferecimento, preste atenção que isso aqui é importante, tá? É o oferecimento de alguma coisa viva que deve ser destruída e oferecida a Deus. Então, quando se destrói um ser vivo e oferece esse ser vivo a Deus, nós temos um sacrifício, tá? Então, veja, um sacrifício é um ato de destruição e oferecimento. Se não tem destruição e oferecimento, não tem sacrifício. Então, sacrifício, na acepção da palavra, tem que carregar essa noção de destruição e oferecimento. Segunda pergunta: quem oferece o sacrifício? É óbvio que a resposta seria os homens, mas nós devemos entender essa resposta, porque veja, em todos os sacrifícios, inclusive da religião natural, inclusive também dos cristãos, em todos os sacrifícios, quem oferece tem de ser um sacerdote. E aqui vem uma curiosidade que as pessoas no mundo atual se esquecem, né? Ou não conhecem a história. Não existe no mundo, na história do mundo, alguma sociedade que tenha se mantido estruturada como ateia. Toda sociedade é estruturada através da religião, mesmo antes de Cristo. A religião natural estruturava as sociedades. Então, o sacerdote é uma figura humana que sempre existiu. O que é um sacerdote no geral, compelindo aí todas as religiões? O sacerdote é um ser humano que está mais ou menos afastado da sociedade e que tem uma espécie de contato íntimo com a divindade. Então é ele que, simbolizando toda a sociedade, representando toda a sociedade, oferece o sacrifício. Então, em todas as sociedades tem uma espécie de ministro legítimo que vai representar a sociedade no oferecimento do sacrifício. Então já respondemos o que é um sacrifício e quem oferece. A terceira pergunta é: o que é oferecido? O que é oferecido é uma vítima. Uma vítima. E essa vítima tem de estar viva para ser destruída. E essa vítima, ela sempre tem um caráter de simbolizar a melhor coisa que aquela sociedade tem a oferecer. Então, por exemplo, imaginem vocês uma comunidade de pastores. Se a comunidade de pastores existe, é estruturada no tempo, ali vai ter um sacerdote que vai oferecer alguma coisa viva à divindade, para que aquela comunidade continue recebendo as graças
da divindade. E o que eles vão oferecer? Bem, se eles são pastores, qual é a coisa mais valiosa de um pastor? O seu rebanho pastoreado. Então eles vão eleger, imaginem pastores de ovelhas, né? Eles vão eleger a ovelha com uma brancura mais simbólica, mais visível, mais pura, mais nova, e vai oferecer a Deus, destruindo aquela ovelha. Então aquilo que a comunidade tem de maior valor e que é vivo, é que será oferecido à divindade. Sempre, para caracterizar um sacrifício religioso. E a quarta e última pergunta: qual é a finalidade de um sacrifício? A finalidade de um sacrifício no fundo, serve para os homens adorarem a Deus, pedir bens a Deus e, principalmente, alcançar bens divinos. Alcançar bens divinos. Esse alcançar bens divinos, ou seja, bens doados por Deus, mediante o sacrifício que nós oferecemos a Ele, nós chamamos de propiciação. Então, o que é a propiciação? É o recebimento desses bens divinos. Nós recebemos isso de Deus mediante o sacrifício que nós oferecemos a Ele. Então, nós temos aqui dois termos técnicos importantes dentro do sacrifício que sempre existiu na humanidade. A propiciação, que é o recebimento dos bens divinos, e a oblação. O que é a oblação? A oblação é o próprio sacrifício. A oblação é quando nós oferecemos aquilo que nós temos de maior valor e destruímos aquilo para oferecer a Deus. Então veja que essa fórmula que eu estruturei para vocês através dessas 4 perguntas é uma fórmula que caracteriza qualquer sacrifício religioso. Inclusive, obviamente, o sacrifício cristão católico. Tá? Então, dei aqui uma visão geral para vocês do sacrifício em geral. O segundo sacrifício é o sacrifício da cruz. O que é o sacrifício da cruz? O sacrifício da cruz ele só ocorreu uma vez e nunca mais vai se repetir. Tá? É o sacrifício que abriu as portas para os homens, para que os homens pudessem alcançar os méritos infinitos. O que é o sacrifício da cruz? É o sacrifício de sangue. É o sacrifício cruento. Esse termo aqui é importante, tá? O que é um sacrifício cruento? É um sacrifício onde tem derramamento de sangue. E o sacrifício cruento mais perfeito que existiu, e o único que existiu, foi o sacrifício da cruz. O que é o sacrifício da cruz? É o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, na segunda pessoa da Trindade, veio para salvar os homens. E essa salvação passa pelo sacrifício dele próprio, que é o sacrifício da cruz. Então nós temos ali uma oblação, e nessa oblação Cristo se oferece a ele mesmo, a Deus. Nós temos o próprio Cristo oferecendo ele mesmo, que seria ele o sacerdote dos sacerdotes. Então veja que coisa curiosa. O que é o sacrifício da cruz? Cristo se oferecendo a Deus. Quem oferece? O próprio Cristo. O sacerdote dos sacerdotes. Quem é a vítima? O próprio Cristo. E qual é a finalidade? Cristo vai abrir as portas para a possibilidade da salvação humana. Então, Cristo, no sacrifício da cruz, ele responde as 4 perguntas. E essas 4 perguntas respondidas por Cristo, elas vão se repetir no sacrifício que vamos trabalhar hoje, que é o sacrifício da missa. Que é o terceiro aí tipo de sacrifício. O que é o sacrifício da missa? O sacrifício da missa já é um sacrifício incruento. Se o sacrifício da cruz é cruento, e o sacrifício em geral também é cruento, podemos dizer assim, porque tem derramamento de sangue, mas o sacrifício cruento da cruz é o mais perfeito e único que existiu, o sacrifício da missa é uma espécie de memorial de reatualização do sacrifício da cruz, só que de modo
incruento, não mais cruento. Por quê? Porque na Santa Missa, no sacrifício da Santa Missa, não ocorre derramamento de sangue. Então olha que coisa curiosa, é uma reatualização do sacrifício da cruz, só que sem o derramamento de sangue. Sem o derramamento de sangue. Então, o que é a Santa Missa? A Santa Missa é o sacramento da cruz sendo repetido naquela hora, com uma única diferença: não vai ter derramamento de sangue. É o sacrifício incruento. Mas, de certa forma, é o mesmo sacrifício. Então, quando eu estou na missa, por que eu tenho que ter o máximo de devoção? Porque o que eu vou presenciar ali é a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. É o sacrifício da cruz. Só que sem o derramamento de sangue. Por isso que deve-se ter o máximo de respeito quando se está na Santa Missa. Não tem algo mais valioso para o católico do que a Santa Missa. Então, veja, quando nós falamos aqui que não se deve ficar batendo palma na missa, não deve ser qualquer música, não deve ser qualquer construção predial, qualquer arquitetura, deve-se ter uma liturgia rígida, não é porque nós somos chatos, não é porque o catecismo é chato, não é porque as regras da igreja querem ser chatas, não. É porque se exige o máximo de respeito durante a Santa Missa, porque nós estamos presenciando o maior acontecimento de todos os tempos, o acontecimento dos séculos, que é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. É o sacrifício da cruz sendo repetido. E aí nós podemos analisar, né, as 4 perguntas em relação à missa. O que é o sacrifício? O sacrifício ali é Cristo se oferecendo a Deus. Sacrifício da missa. Quem oferece? O sacerdote, o padre ou o bispo, se o bispo estiver presente. Mas o sacerdote ali, olha que coisa curiosa, é um sacerdote em persona Christi. Então ele está ali meio que atualizando a presença de Cristo. Cristo está ali. É o sacerdote visivelmente enquanto padre, mas é o próprio Cristo executando o sacrifício. É o padre persona Christi. O que é oferecido? O próprio Cristo. O próprio Cristo sob as espécies de pão e vinho. Então, veja, as espécies de pão e vinho são espécies acidentais visíveis. Só que a substância é o próprio Cristo. É o corpo e sangue de Cristo. Corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Que estão sendo sacrificados ali na nossa frente. E qual finalidade? A finalidade de recebermos as graças necessárias à nossa salvação. Por isso que todo católico tem de estar obrigatoriamente presente à Santa Missa aos domingos. Se ele não está presencialmente nas Santas Missas aos domingos, então ele está em pecado mortal. Porque ele está negando o maior acontecimento de todos os tempos, que é o acontecimento, o sacrifício da cruz, que se repete na Santa Missa e que sem ele não dá para ser salvo. Então, como é que eu posso ser cristão se eu falto à Santa Missa? Como é que eu posso ser cristão se a minha ação mostra que eu não quero ser salvo? Então, quando o cristão ele falta à Santa Missa, em dias de preceito, é como se o cristão estivesse dizendo assim para Deus: olha, Deus, eu prefiro o inferno. Eu prefiro o inferno, porque eu estou negando a imagem mais importante que eu possa ter nessa vida, que é o seu sacrifício, que existe para me salvar. E eu estou negando isso. Por isso que, dentro da tradição cristã, a gente diz o seguinte: a pessoa, tudo bem, ela é condenada ao inferno, porque Deus é justo.
No entanto, essa condenação é uma condenação muito doida, porque, no fundo, sou eu que estou escolhendo ir para o inferno. Porque o meu livre-arbítrio não é retirado por Deus. Então eu estou escolhendo ir para o inferno. Veja, eu não consigo ter nem mesmo respeito pela Santa Missa. Eu nem estou presente na Santa Missa. O que eu estou querendo? Eu estou querendo o inferno, né? Na luta entre Deus e o demônio está vencendo. Na luta entre a igreja e o mundo está vencendo. Na luta entre o espírito e a carne está vencendo. Então é óbvio que eu estou querendo o inferno. Eu quero a condenação eterna, porque eu não vou nem na Santa Missa. Então veja a seriedade da Santa Missa. A Santa Missa é o sacrifício dos sacrifícios, pois reatualiza o sacrifício da cruz de modo incruento, sem derramamento de sangue. Depois da Santa Missa, meus amigos, todos os outros sacrifícios viraram pó, perderam valor. Você quer oferecer algo importante a Deus? Tem uma receita. Frequente de maneira piedosa a Santa Missa. Essa que é a receita. Deus, eu não sei o que te oferecer. Deus vai te responder, sabe sim, é frequentar a Santa Missa, com piedade, participar da Santa Missa, com piedade. Percebem? Então é isso. Basicamente é esse o sacrifício da missa. Diga lá, Thiago. Professor, quando ainda não tinha acontecido a crucificação, os outros sacrifícios, Deus valorizava eles? Valorizava. Você tem logo no início das Sagradas Escrituras, no livro Gênesis, dos irmãos Caim e Abel, eles oferecem coisas a Deus. E um dos sacrifícios agrada a Deus. Se um dos sacrifícios agrada a Deus, isso está remontado no Gênesis, quer dizer que a religião natural já tinha valor de sacrifício para Deus. É óbvio que esse valor de sacrifício não conseguiria obter méritos infinitos, porque o ser vivo que ali estava sendo sacrificado e oferecido a Deus não tem valor infinito. O único sacrifício, o único ser vivo que pode ser sacrificado, que tem valor infinito, é o próprio Deus. É o próprio Cristo. Então, todos os sacrifícios anteriores à missa, todos não, alguns dos sacrifícios anteriores à missa agradavam a Deus. Agradavam a Deus. Os holocaustos das ovelhas mais puras, né, trazida pelos judeus, agradava a Deus de algum modo, fazia parte de um ritual ali necessário, né? Você tem relatos no Antigo Testamento de sacrifícios que Deus gostava, né? Então, são sacrifícios que agradavam a Deus. Agora, nada agrada mais Deus do que o sacrifício mais perfeito, que é o sacrifício da cruz, reatualizado na Santa Missa, de maneira incruenta. Entendeu, Thiago? Entendi. A gente não poderia considerar... não, entendi. Perfeito. E hoje em dia não faz mais sentido porque a gente já tem um sacrifício perfeito. Exatamente. E outra, se eu posso... Lembra do início da aula, ó? Um sacrifício para ter valor, ele deve ter como oferecimento, oblação, um ser vivo que seja um ser vivo que simbolize aquilo que se tem mais de valor dentro daquela comunidade. Se agora eu tenho a Santa Missa, na qual eu ofereço aquilo que tem mais valor, porque tem valor infinito, que é o próprio Deus, eu ofereço Deus a Deus, para que eu vou escolher outro sacrifício? Se nos outros sacrifícios o que eu vou oferecer a Deus não chega nem perto do que eu ofereço na Santa Missa. Então vai faltar aí o cumprimento de uma das características de um sacrifício válido, que é oferecer o que se tem de melhor. Entendeu? É isso. Outra pergunta. Manda. Por que sacrifício tem que ser algo vivo? A penitência não seria uma espécie de sacrifício? Sim, é uma espécie de sacrifício, mas não no sentido do rito público religioso. O que eu quero dizer com isso? A palavra sacrifício, né, é uma palavra equívoca. Ela pode significar um monte de coisas dentro do contexto ali especificado. Dentro do contexto
religioso, de rito público oferecido a Deus, sacrifício tem essas características que eu estou relatando. Porque, na verdade, Tiago, o que significa a palavra sacrifício? É a junção de dois termos, ó, ofício e sacro. É um ofício sagrado. É um esforço sagrado, hercúleo, né, gigante, no qual eu quero oferecer a alguém muito importante algo de muito valor. Isso é o sentido ordinário do termo sacrifício. Só que aqui nós estamos usando o termo sacrifício no sentido religioso, do rito público. Por isso que sacrifício aqui eu estou tratando dessa maneira. É óbvio que no nosso dia a dia a gente usa o termo sacrifício para várias coisas. Não é isso? Por exemplo, sei lá, o meu trabalho está sacrificante. Ou seja, poxa, eu dei aula de 7 da manhã às 10 da noite. Hoje o dia foi sacrificante. Ó. Eu uso esse termo aí de modo ordinário. Mas o significado que nós estamos empregando aqui é o significado religioso de um rito público. É isso, tá bom? É nesse sentido que a gente tem que tomar cuidado com a palavra. Pode falar. Outra pergunta que surgiu aqui, então estaria errado falar que o amor é se sacrificar, é sacrifício, se sacrificar pelo outro? Teria uma palavra melhor? Não, tá correto. Sabe por quê, Thiago? Além da gente poder interpretar o termo sacrifício ordinariamente, e aí caberia falar que amar é se sacrificar pelo outro, ainda que a gente pode usar esse termo no sentido ordinário, até no sentido extraordinário não estaria errado. Por quê? Isso aqui é importante. Ó. Os únicos seres que podem amar são seres que possuem uma alma espiritual. E o que é ter uma alma espiritual? São seres dotados de inteligência e vontade. São seres dotados de livre-arbítrio. Então, os humanos podem amar, os anjos podem amar, Deus pode amar. Animais não podem amar, pois animais não têm livre-arbítrio, não têm vontade, não têm inteligência. A inteligência é uma inclinação à verdade. A vontade é uma inclinação ao bem. Então, o que é amar? Amar é buscar a verdade do outro e buscar o bem, fazer o bem para o outro. Isso é amar. Então, não é errado dizer que em todo ato de amor é necessário uma espécie de sacrifício. Tanto no sentido ordinário, no qual eu faço de tudo para a felicidade do objeto do meu amor, eu faço de tudo, então eu estou oferecendo o melhor de mim para a felicidade do outro, né? Igual aqui em casa, eu amo a minha esposa. Eu amo a minha esposa, ou seja, eu uso a minha inteligência para conhecer o íntimo dela e revelo o meu íntimo para ela. Nós dois vamos nos conhecendo e através desse conhecimento mútuo nós vamos nos tornando um só. E nós passamos então a ter o mesmo interesse pelo bem. E qual é o maior bem de todos? Deus. Então, até no sentido extraordinário do termo sacrifício, eu e a minha esposa, mediados por um amor, nós nos sacrificamos não apenas um pelo outro, mas também nós nos sacrificamos a Deus. Por isso que quando a gente aprendeu aqui aquela aula sobre o mandamento, né, de amar a Deus sobre todas as coisas, nós trazemos isso para a comunidade familiar, né? A primeira, que é o primeiro sentido de sociedade que existe, é a família. Como é que é a ordem do amor? Imagine eu, Roberto Varela, como marido e pai, né? Marido e futuro pai. Eu sou pai, né, na verdade. Eu devo amar primeiro a Deus, para que esse amor transborde, eu possa amar minha esposa, para que esse amor transborde e nós possamos amar os nossos filhos. Então tem uma ordem de amor aí. E quem é que percebe essa ordem? A minha inteligência. Cachorro não pode amar porque ele não tem esse senso de hierarquia. Você entende a questão? Então eu amo a Deus, o amor transborda, fortalecendo o amor que eu tenho pela minha esposa, que transborda no amor que eu e minha esposa temos pelos filhos. Entendeu a questão? Isso é bonito pra caramba, né? Então, amor aí, Thiago, tem sim sentido de sacrifício. Aliás, aqui cabe até uma dica moral ética, né? Como é que você sabe que você está amando de fato alguém? É quando você percebe o seguinte: caramba, não tem nenhuma outra pessoa no mundo
que eu me sacrificaria mais do que essa pessoa aqui. Sabe, assim, você tem uma espécie de pista. Eu farei tudo por essa pessoa, sabe? Você tem essa percepção. Isso é uma prova de amor verdadeiro, né? Isso é muito interessante. O que nós vemos hoje é justamente o contrário, é uma inversão dessa hierarquia. Eu vejo, às vezes, pais de família que amam mais o cachorrinho do que o filho. Se não tem cachorrinho, ama mais o filho do que a esposa. Se não tem filho, ama mais a esposa do que Deus. Aí, meu filho, vai dar tudo errado. Se você ama inverter na hierarquia, se você acha que você está amando inverter na hierarquia, você não está amando. Já vou te dizer o futuro que vai acontecer aí. Possivelmente vocês vão se separar. E essa família vai ser destroçada pelo mundo. Então é necessário respeitar essa hierarquia. Ok? Acho que está claro, né? Por isso que é importante a família inteira ir para a missa. Então, assim, você que tem filho pequeno, você tem que arrastar seu filho para a missa. Obrigatoriamente, tá? Essa obrigação como cristão. Tá? É obrigação do pai de família arrastar a esposa e arrastar os filhos. Assim como a obrigação da mãe de família também procurar converter o esposo e levar para a igreja e também levar os filhos. Pode falar, Thiago. E para determinar se você ama mais Deus do que a sua esposa, não está invertendo, não é sentimento, né? Não, nunca é sentimento. Nunca. É realmente não é sentimento. botar a vontade de Deus primeiro do que a vontade da esposa, por exemplo. Amor, gravem isso na alma. Amor não é sentimento. Ao contrário do que as pessoas dizem, amor não é sentimento. Amor é um ato espiritual. Se é espiritual, que é a parte mais alta da nossa alma, então não é sentimento. A parte mais baixa da nossa alma é sentimento. A parte mais alta é inteligência e vontade. É busca pela verdade e pelo bem. É isso que é amor. Amor não é sentimento. Ah, eu vou mudar de igreja porque eu não senti aquela emoção. Não, filho. A emoção não pode ser critério para uma vida religiosa. É óbvio que você vai ter na sua caminhada espiritual sentimentos muito bons em relação a Deus. Mas todos esses sentimentos são ordenados pelo amor, que não é um sentimento. O amor é um ato intelectual e volitivo. É um ato da inteligência e da vontade. Tá? É isso. Por isso que não precisa na missa de música que emociona. Voltando ao assunto da liturgia, lá na música que nós vimos na aula passada. A música ela tem que agir muito mais na sua vontade e na sua inteligência. Para te motivar a piedade. Não é te motivar a animação. É muito triste você ver, principalmente pessoas de idade, falando assim, nossa, eu vou naquela igreja porque ela é mais animada. Meu Deus, tá errado. Tá errado. Você não deve ser motivado à animação, você deve ser motivado à piedade. E a piedade exige a ação da inteligência e da vontade. Ó. Entendeu o negócio? É assim que a coisa funciona. Ok? Então vamos lá, vamos dar mais um passo. Para nós analisarmos a liturgia da missa, a gente tem que entender o seguinte. Que nós tivemos a primeira missa. Qual é a primeira missa? Vocês já têm que saber. A primeira missa é a Santa Ceia somada o sacrifício de Cristo na cruz. Elas acontecem no mesmo dia. Então a Santa Ceia já é um prenúncio de Cristo, anunciando aos apóstolos o que vai acontecer logo em seguida, que é o seu sacrifício na cruz. Então a Santa Ceia mais o sacrifício na cruz, juntos, formam a Santa Missa. Formam a Santa Missa. A Santa Ceia já é Cristo ensinando os apóstolos a Santa Missa, que se efetiva na cruz. Olha que bonito isso. Né? Tá passando um carro de som aqui na rua, gente. Só um segundo. Prontinho, passou. Então, o que acontece? Essa primeira missa, Santa Ceia, mas o sacrifício na cruz, ela existe até hoje. É a mesma. Só que de maneira incruenta, como nós aprendemos. Só que veja, ao longo desse tempo histórico, desde a origem da Santa Missa até os dias de hoje, o essencial, obviamente, não mudou. Por que o essencial não mudou?
Porque se mudasse o essencial, deixaria de ser a Santa Missa. O que é a essência? A essência é aquilo que explica alguma coisa. Por exemplo, o ser humano tem essência racional. Todo ser humano é um animal racional. Isso é uma essência. Não tem como você imaginar um ser humano que não seja um animal racional. Então não tem como imaginar uma Santa Missa que tenha perdido a sua essência ao longo do tempo. No entanto, essa missa aqui, podemos dizer assim, original, ela vai se desdobrando no tempo e nós vamos meio que decodificando ela ao longo do tempo. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Nós somos animais racionais e nós precisamos de um tempo para analisar algo e entender, né? Nós não somos anjos. Os anjos, como eles não têm corpo, eles não entendem no desenrolar do tempo, eles entendem de maneira intuitiva. Não existe verdade simples e verdade complexa para os anjos. Tudo eles entendem de maneira intuitiva, imediata. Nós não. Algumas verdades que são complexas, como a Santa Missa, nós precisamos de analisar ao longo de um tempo. Então, ao longo do tempo, apesar da forma essencial ter sido mantida, nós tivemos ali alguns acréscimos, até a Santa Missa adquirir a forma final que temos hoje. E essa forma final que nós temos hoje, que tem como base essa essência que é mantida desde a Santa Ceia, mais a crucificação de Cristo até hoje, essa forma final é o que nós chamamos de liturgia da Santa Missa. É a forma final e mais bem acabada da Santa Missa. Percebem? Então, para a gente adentrar a liturgia da Santa Missa, o que eu quero fazer com vocês hoje? Eu quero apresentar algumas coisas que vocês podem reconhecer da liturgia no momento em que vocês estão presentes participando da Santa Missa. É isso que eu vou tentar explicar para vocês hoje. Então, tem uma série de vocábulos, de termos técnicos, que a gente tem que entender, pelo menos assim, o básico. Para a gente não ficar ali vendido na hora da Santa Missa. Para a gente saber o que está acontecendo. É muito triste, isso aqui é importante que eu vou dizer, ó. É muito triste nós observarmos durante a Santa Missa católicos que estão desligados da Santa Missa. Ele está desligado do que está acontecendo. Então ele não está participando de forma efetiva. Eu tenho que ter uma qualidade na minha participação da Santa Missa. A começar por chegar no horário, pelo menos. Sendo que o mais indicado é chegar 15 minutos antes, para você se preparar. Você vai até o sacrário, faz uma oração. Por que não pedir a Deus, já antes da missa, que a sua vontade e a sua inteligência estejam ligados amorosamente aos acontecimentos da Santa Missa? Por isso é importante chegar antes. Se for o caso, chegar antes para confessar, para participar da Santa Missa em estado de graça. Percebem? Então já começa aí. Eu já faço parte da liturgia chegando antes na missa, mantendo o silêncio, mantendo a piedade. Outra coisa triste que acontece, pessoas conversando com volume de voz muito alto durante a Santa Missa e até mesmo antes. Veja, não cabe isso daí, né? É óbvio que às vezes a gente conversa, pessoas estão mexendo no celular, que não seja para a leitura, né, dos textos litúrgicos, ou para uma meditação, ou para uma oração, mas pessoas estão mexendo no celular vendo outras coisas, dispersando a imaginação. A gente tem que lembrar o seguinte, a nossa inteligência, gente, olha só, a nossa inteligência e a nossa vontade, elas não agem de maneira direta no mundo material. Elas agem por intermédio da imaginação. Se a minha imaginação está cheia de elementos estranhos ao que está acontecendo, então eu vou estar desligado ao que está acontecendo. Eu não posso ficar alimentando a minha imaginação com figurinha de WhatsApp, Instagram. Não cabe na hora da missa. Não cabe. Eu tenho que estar concentrado naquilo que vai acontecer. Então aí cabe, ó, uma oração, uma jaculatória, não é isso? Uma meditação, as leituras, se adiantar as leituras da missa, adiantar a leitura dos salmos que serão lidos na missa. Aí cabe. Isso tudo já faz parte da liturgia da Santa Missa. Ó. Tá?
Isso é muito importante, ok? Então vamos aqui tentar adentrar alguns vocábulos, alguns termos importantes para você entender o que está acontecendo ali na hora, tá bom? Primeira coisa que ocorre na Santa Missa é a apresentação, né? Entra o sacerdote com a cruz de Cristo à frente, né? E ele entra acompanhado de uma música, geralmente. Aí ele entra, e logo que ele entra, nós temos ali a percepção do introito. O que é o introito? O introito é uma espécie de leitura inicial de apresentação do tema da missa. Isso aqui é interessante, ó. Toda a missa tem um tema específico. Você já deve ter percebido isso. E esse tema é apresentado no introito, né? Isso é muito interessante. Então, o introito ali, ele faz parte, né, das preces, das leituras de introdução à Santa Missa. Você também tem as antífonas, né? O que são as antífonas? São pequenas passagens das Sagradas Escrituras que são lidas ou cantadas anteriores aos salmos. Não é isso? Então, você tem isso também, né? Você tem a coleta. O que é a coleta? É a oração do padre que leva as intenções dos fiéis, né, que também geralmente ocorre no início da Santa Missa. Tá? Aliás, cabe aqui um parênteses, tá? Uma dica para vocês. Procurem levar um missal. Comprem um missal confiável, né? Para vocês levarem para a Santa Missa e acompanhando. O missal, né? Ele tem todas as missas ali presentes. Então você vai acompanhar de maneira ordenada a Santa Missa em cada uma dessas fases, entendendo ali pelo livro o que está acontecendo. De tanto vocês fazerem isso, daqui a pouco vocês nem vão levar mais o missal. Vocês já vão estar ordenados, né, a liturgia, quase que sem perceber. Né? Outra coisa que nós encontramos na missa, né, nós encontramos uma sequência de orações e de preces que perpassam toda a Santa Missa, que geralmente são divididos em 3 partes. Né? Você tem a coleta, que eu acabei de falar, né, que é a oração do padre, a qual ele leva as intenções dos fiéis. Você tem a secreta, que é uma oração que acontece depois do ofertório. Então, depois do ofertório, né, quando nós ofertamos a Deus a nossa contribuição, você tem a secreta, que é uma oração que a gente não escuta, que o padre faz baixinho, né, lá perto do altar. É a oração secreta. É uma oração feita em silêncio, por isso que é chamada de secreta. E você tem também a oração final, que é a oração que ocorre depois da comunhão. Depois que nós comungamos, nós temos ali a oração final. Então, geralmente, as orações, elas estão estabelecidas nessas 3 partes, né? A coleta, a secreta e a oração final, tá? Outras coisas que ocorrem durante a Santa Missa, também por vezes em forma de oração, são as jaculatórias. Né? O que é uma jaculatória? A jaculatória é uma fórmula breve que visa exercer a afirmação e a motivação da nossa fé. São aquelas frases curtas que nós pronunciamos de maneira repetida. Aquilo ali serve para quê? Aquilo ali serve para fortalecer e motivar a nossa fé, né? A nossa piedade ali durante a Santa Missa. Nós usamos também nas orações. E nós usamos também na nossa vida cotidiana, ordinária, né? Por exemplo, eu estou lá lavando louça, é bom que se fique repetindo jaculatórias, né? Exemplos de jaculatórias, né? Que acontece durante a Santa Missa. O aleluia. O aleluia é uma jaculatória. O que significa aleluia? O que a gente está querendo dizer quando a gente fala aleluia, né? Quando o padre fala aleluia. Aleluia significa louvor a Deus. Louvor a Deus. Ou seja, ela simboliza mais ou menos a vitória, o triunfo de Deus sobre a maldade, né? Sobre o mundo. Percebe que aleluia, né, que é uma espécie de louvor a Deus, um louvor alegre a Deus, porque Deus sempre vence, ele não é usado, né, em alguns momentos da Santa Missa, que são os momentos de penitência. Né? Por exemplo, na Quaresma, não tem aleluia. Por quê? Porque a Quaresma é subentendida como, né, os dias os quais os fiéis são convidados à penitência. Né?
mas também depois, na Páscoa, na ressurreição, o aleluia é multiplicado. Então, aleluia é repetido várias vezes, né, nas santas missas da Páscoa em diante. Então, aleluia significa louvor a Deus. Outra ejaculatória que nós direto repetimos, inclusive nas orações, o amém. Né? O que significa amém? Amém significa que assim seja. Que assim seja. Ou seja, nós estamos direcionando a um acontecimento que é realmente verdadeiro e finalizamos a narrativa desse acontecimento com um amém. Por isso que o amém cabe em todo o final das orações. Então, o amém é uma verdade que foi dita por Deus. Você pode ver que nos evangelhos, quando Cristo vai falar, vai se direcionar aos apóstolos, aos discípulos, ele diz, em verdade vos digo. Isso daí é um sinal de que algo que será narrado é extremamente verdadeiro, que deve se prestar atenção, que será encerrado com um amém, que assim seja. Percebe? Então, amém significa isso. Outro exemplo, Kyrie eleison, também está presente em toda a Santa Missa, que é a parte ali grega, né, da Santa Missa, onde a gente sai da língua portuguesa ou do latim, né, se a missa for em latim, e a gente cai no grego, Kyrie eleison, que significa, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Ó, nós repetimos isso daí como jaculatórias, né? Você tem o Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, não é isso? O sacerdote se direciona, né, aos fiéis e diz Dominus vobiscum nas missas em latim, né? E você tem a resposta, né, dos fiéis et cum spiritu tuo, né? Ou seja, o Senhor esteja convosco. E aí nós respondemos e com teu espírito, e com teu espírito. Né? Por que nós respondemos isso? Nós respondemos isso porque nós queremos que o Espírito Santo também acompanhe o sacerdote. Porque o sacerdote é uma peça importante para que nós possamos obter as graças durante a Santa Missa. Nas missas em português, isso tem uma pequena alteração, tá? E que ocorre somente no Brasil. Isso aqui é uma coisa curiosa. Né? O sacerdote diz, o Senhor esteja convosco. E nós repetimos, ele está no meio de nós. Né? Não é a fórmula mais correta, mas que é repetido no Brasil e que procura ter um sentido parecido. Apesar de ter diferenças, mas nós não vamos entrar nisso daí agora, porque acaba caindo em polêmicas. Mas eu acho que está bem claro para vocês. Né? Outra ejaculatória. Graças a Deus. Graças a Deus. Por que nós repetimos isso durante a missa e também durante as orações, né? Graças a Deus. O que nós estamos querendo dizer com isso? Que a tudo dai graças. Tudo que ocorre, nós devemos falar graças a Deus, porque Deus quis. Porque Deus quis. E não só quando nós recebemos, né, as graças de Deus, né? Mas também é graça de Deus, inclusive, o convite ao sacrifício. O convite ao martírio, por exemplo. Você tem várias narrativas de santos que foram martirizados e disseram, graças a Deus. Graças a Deus eu estou sendo martirizado. Então, nós não devemos dar graças a Deus apenas nas bonanças, mas também nos sacrifícios, ok? Outro que nós repetimos, a Hosana. Hosana, né? Todo mundo aqui, quando é pequenininho, acha que está falando Rosana, acha que está falando o nome de uma pessoa, né? Pelo menos comigo era assim. Mas o que significa Hosana? Hosana é um júbilo. Né? É uma espécie de salvai-nos, por favor. Deus, salvai-nos, por favor. Né? Então, é uma espécie de confiança, de júbilo que nós destinamos a Deus, que é o nosso Salvador. Tá? Então, esses termos aí, a gente tem que mais ou menos memorizar e perceber durante a liturgia da missa. Tá? Ainda sobre a missa, nós temos também ali um momento muito importante, que são das orações canônicas. Tá? O que significa a palavra cânon? Cânon significa regra. Regra. Cânon, então, tem vários significados em relação à religião cristã. Tá? Por exemplo, os livros canônicos são os livros das Sagradas Escrituras
que por uma regra voltada à verdade, a igreja selecionou. Como nós vimos aqui na aula relacionada às Sagradas Escrituras, a igreja é a grande responsável pelo cânon bíblico, ou seja, pelos livros canônicos. A igreja diz, esse livro entra porque é inspirado pelo Espírito Santo, esse livro não entra. Então, a Bíblia que nós temos em casa, né? A Bíblia que aparece lá na Santa Missa, é a Bíblia, com os livros canonizados, obviamente, tá? Cânon também aparece quando referente a santos, né? Os santos foram, tal santo foi canonizado. Vem da palavra cânon, né? Ou seja, tal santo, tal pessoa foi reconhecida como santo pela igreja. Então tem ali uma regra estabelecida para aquele santo. E isso aparece na missa de que forma? Isso aparece na missa, o cânon aparece na missa, das orações que se iniciam com as orações dos santos, né? Ali na preparação da Eucaristia, até a oração do Pai Nosso. Então, a oração dos santos, que geralmente aparece lá nos painéis, né? Das igrejas que tem painéis, né? Oração eucarística. Aí começa ali a oração dos santos. E depois vai e se encerra com o Pai Nosso. Tá? Todas essas orações que estão entre a oração dos santos e a oração do Pai Nosso, nós chamamos de oração litúrgica, oração do cânon da missa. Percebem? Isso a gente tem que estar bastante atento, ok? Quanto ao movimento do padre, não sei se vocês já perceberam, o padre vira e mexe, está realizando alguns movimentos. Todos aqueles movimentos têm um significado litúrgico, que nós devemos prestar muita atenção, tá? Por exemplo, quanto à posição do corpo. Não sei se vocês já viram. Por vezes o padre está com o corpo ereto, inclusive ele entra para presidir a Santa Missa com o corpo ereto, por vezes ele está com o corpo curvado, e por vezes ele está com braços abertos. Todos esses três movimentos têm significados. O significado litúrgico, por exemplo, do corpo ereto, demonstra confiança em Deus. Então, o padre está adentrando a nave da igreja para subir até o altar, logo no início da missa, e ele adentra com o peito estufado, demonstrando com aquela cabeça erguida que ele confia em Deus. Eu confio que Deus está aqui e que o sacrifício será realizado. Aliás, é o tipo de confiança que nós também devemos ter. Um cristão, ele anda, de cabeça erguida, de peito estufado, que demonstra uma total confiança em Deus. Tá? Demonstra também que, o cristão e o padre, ao adentrar a missa, ele já está fitando o céu. Ele está mirando o céu, ele tem esperança no céu. Isso é muito bonito. Então, todo cristão é confiante. Por isso que você também tem várias histórias dos santos mártires que serão martirizados e eles adentram o momento do martírio com o peito estufado. Por quê? Porque ele sabe que no final Cristo vence. Outro movimento, corpo curvado. O corpo curvado. O que o corpo curvado simboliza? Simboliza a humilhação em relação a Deus, a reverência. Tem que ter uma certa reverência, e o padre também tem. Então, vira e mexe, ele faz assim, Por exemplo, quando se pronuncia o nome de nosso Senhor Jesus Cristo durante a Santa Missa. Pode observar, o padre faz isso aqui, Compete o fiel fazer também? Faz, compete. Apareceu o nome de Jesus Cristo, você faz uma reverência. Você curva um pouco o corpo. Passou na frente do altar, curva-se o corpo. Curva-se o corpo. Se o Santíssimo está exposto, ou a Sagrada Eucaristia está exposta, aí convém ajoelhar. Mas o corpo curvado frente ao altar, convém. E às vezes o padre está com os braços abertos, com os braços abertos. Antigamente se abria os braços igual na cruz, né? Hoje o movimento é um pouquinho, né, mais econômico, mas que já simboliza também a lembrança da cruz. A lembrança da cruz. E também é uma atitude suplicante, né? É o padre pedindo, Deus, atenda as nossas súplicas, tá?
Então, esses 3 movimentos, vocês vão perceber, esses movimentos corporais no padre. E convém, por vezes, o fiel repetir esses movimentos, desde que esteja adequado à liturgia, tá? Outra coisa que ocorre em algumas missas especiais é a prostração do padre, né? Quando o padre ele deita totalmente no chão, né? Isso geralmente acontece na Sexta-feira Santa e no Sábado Santo. O padre ele deita totalmente no chão. Não sei se vocês já presenciaram isso. Nas igrejas tradicionais isso ocorre muito, tá? Aqui na Perpétuo Socorro, o padre José Edilson ele deita totalmente no chão, com o rosto encostado no chão. Isso ocorre e é chamado de prostração e ocorre na Sexta-feira Santa e no Sábado Santo, tá? Isso simboliza o quê? Simboliza que nós somos pó. Frente a Deus nós somos pó. Eu sei que essa verdade é dura de entender, mas é uma verdade, tá? Veja, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, devo a Deus, não devo nada a mim. Eu não sou causa de mim mesmo. Até para eu existir, foi Deus que me tirou do nada e me trouxe à existência. Então a prostração, né, serve a Deus. Prostração que é repetida por nós, às vezes, na oração, né? Nós nos ajoelhamos, né, e curvamos o corpo bastante, quase que chegando ao chão, né? Já é um sentido de prostração, que simboliza isso. Outro movimento, vocês já perceberam? Por vezes o padre, durante a missa, ele olha para o céu. Ele olha para o céu. Às vezes lá no momento da consagração, né? Ele olha para o céu. Eu lembro muito dos movimentos do padre Alexandre, né? E deu graças. Aí o padre Alexandre dá uma olhadinha para o céu. Ó. Aquela olhada para o céu é uma repetição do movimento de Cristo. Cristo também olhava para o céu quando ia orar, ou quando ia pronunciar algo muito importante, né? Isso daí simboliza, obviamente, o contato íntimo com Deus. E isso ocorre em relação ao padre durante a Santa Missa em certos momentos, que são os momentos cruciais da missa, tá? Há de se perceber isso também. Outro movimento do padre. O padre, num determinado momento da missa, lava as mãos, né? Isso é sinal de quê? De limpeza. Né? O padre está se limpando, né? Limpeza. A água, né? O lavar sempre simbolizou, obviamente, limpeza, tá? Outro movimento, quando o padre chega até o altar, se apoia no altar e beija o altar. Né? Aquilo ali é demonstração de afeto e respeito santo. O beijo, na linguagem humana, representa, na maior parte das vezes, afeto e respeito. Afeto e respeito. Ó. Eu beijo a minha esposa, afeto e respeito. Né? Eu encontro com o padre, eu beijo a mão do padre. Ó. Afeto e respeito à figura sacerdotal. Aliás, um conselho importante, apesar de não ser obrigação, convém ao fiel encontrar o padre e beijar a sua mão. Tá? E quando encontra o bispo, ajoelhar diante do bispo para beijar a sua mão. Isso convém, tá? Então, o beijo, quando o padre beija o altar, ele está demonstrando afeto, tá? E o sinal da Santa Cruz. Vira e mexe o padre, ó, está realizando o movimento do sinal da Santa Cruz. Às vezes ele também direciona, né, o movimento do sinal da Santa Cruz aos fiéis. Às vezes ele faz isso também às Sagradas Escrituras. Às vezes ele faz isso também às relíquias que estão presentes no altar. Tudo isso faz parte dos movimentos do padre. A gente também tem que prestar atenção. Isso aí serve para quê? Isso serve para relembrarmos o sacrifício da cruz. Então, quando nós fiéis passamos na frente da igreja, convém fazer o sinal da Santa Cruz. Quando nós percebemos a tentação, nós pedimos ajuda pela jaculatória, pela oração e pelo sinal da Santa Cruz. Né? Você pode ver que na literatura universal, pós-cristã, você vê direto que os heróis enfrentam o mal fazendo o sinal da Santa Cruz. Né? Isso é muito interessante. O que assusta a figura maligna do Drácula, né? É o crucifixo. Então o sinal da Santa Cruz tem que estar presente. Para a gente caminhar para o final e a aula não ficar muito cansativa, mas 2 elementos que estão presentes na missa que vocês também já devem ter prestado atenção. Por exemplo, as velas e o incenso. Né? Também é uma coisa curiosa. Né? Em determinadas missas, o incenso está presente. A vela está sempre presente. Né? Por que as velas estão sempre presentes na missa? Primeiro, como uma herança dos primeiros cristãos. Lembremos,
No início da vida cristã, os fiéis, eles não poderiam exercer um culto público à vista dos romanos, porque eles eram perseguidos pelos romanos e também pelos judeus. Então, onde é que aconteciam as missas? Nas catacumbas, né? Nos cemitérios, no subsolo. E como o subsolo era muito escuro, eles iluminavam a Santa Missa com velas. Então, as velas no início serviam para iluminar. Então, quando o culto público foi permitido pelo Império e a missa começou a ocorrer nas sinagogas, depois na casa dos fiéis, as velas foram herdadas. Por que elas foram herdadas? Porque elas também têm um monte de significados que são muito positivos e agradam a Deus. As velas, por exemplo, realçam a beleza. Não é assim? Todo católico tem que ter em casa ali algumas imagens para o seu oratório. E quando se vai orar, o que faz? Acende uma vela. A vela, você escurece o ambiente e a vela ilumina e traz a beleza das imagens para facilitar e motivar a piedade durante a oração, né? A vela também representa o Cristo vivo. O fogo é sinal de vida. Deus, quando aparece para Moisés, ele aparece numa sarça ardente, num fogo. O fogo simboliza a realeza, né? Quando nós olhamos para o céu, olha que coisa curiosa. No céu tem uma bola de fogo, que é o astro-rei, que já é uma simbologia de Deus. O astro-rei. Né? Qual é o animal que é o rei de todos? O leão. O leão com a sua juba parece o quê? Parece o fogo. Então o fogo representa o Deus vivo, o Cristo vivo. A vida que ilumina todos nós. Nas culturas, inclusive pagãs, a alma que dá vida ao corpo dos seres humanos é representada pelo fogo. Então a alma também representa a alma cristã, aquilo que dá vida, né? Além do fogo, ter uma série de elementos simbólicos, por isso que a vela está ali presente. Primeiro elemento simbólico, o fogo nunca se direciona para baixo, mas sempre para o céu. Você acende a vela, está lá a chama apontando para o céu. Isso é belíssimo. Deus não criou o fogo à toa, ele criou o fogo para que nós percebamos no fogo um sinal que aponta para o céu. Por isso a realeza do leão, a realeza do sol, a realeza do fogo, o poder do fogo. Veja, o fogo ele clareia e a sua luz aparece mais quanto mais escuridão tem ao redor. Então o fogo também representa o bem, que afugenta a escuridão, que afugenta o mal, e assim por diante. Daí a importância das velas durante a Santa Missa. E o incenso? O incenso, ele simboliza o perfume da vida santa, que contagia a todos. Já viu? Quando o incenso aparece, o que ocorre? Todo mundo que está ali na nave da igreja sente o perfume do incenso. Então é o perfume da vida santa, o perfume do Espírito Santo. É o cheiro do cristianismo. Aquilo ali é perfume, contagia a todos. Aquilo ali movimenta o nosso espírito para a piedade durante a Santa Missa. E também simboliza o quê? Simboliza aquela fumacinha que sai do incenso, ó, que vai para o alto, simboliza também as nossas orações que estão sendo levadas para Deus. Também tem esse símbolo. Também representa o fervor das orações. O que é o incenso? É algo queimando. Então, fervor, o fogo que dá vida, está queimando a matéria e demonstrando fervor, calor nas orações. As orações ficam mais fervorosas, né? Por conta da presença simbólica do incenso. E você pode ver que o padre, ele usa o incenso para incensar várias coisas durante a missa. As relíquias do altar, as sagradas escrituras, principalmente os evangelhos. Então, na hora que ele vai fazer lá a leitura dos evangelhos, né? A última leitura, a terceira leitura, melhor dizendo, ele incensa primeiro o evangelho aberto, né? Tem uma hora lá que o acólito vai incensar os fiéis, o povo. Também o padre recebe o incenso. Então o incenso ele também representa uma espécie de rito de purificação, tá?
e de preparação para uma boa participação da Santa Missa. Ok, meus amigos? Meus caros, com o risco da aula não ficar muito monótona, muito técnica e muito chata, eu acho que podemos parar por aqui, e eu creio que eu consegui explicar aí alguns elementos que vocês já podem reconhecer na missa. Eu sei que tudo isso, que na medida que foi explicado, não é novidade para ninguém, mas espero que essa aula, pelo menos, aumente a atenção de vocês durante a Santa Missa, para somar em nós a piedade necessária para essa participação. Joia? Então é isso, meus caros. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Se não, podemos caminhar para a oração final. Espero que vocês estejam vivos aí, né? Ninguém morreu não, né? Nós estamos aqui. A aula foi muito boa. Deu para entender, né? Tá claro? Obrigado, professor. Claríssimo. Então tá joia. Eu vou passar depois lá no grupo, tá? As duas aulas ministradas pelo professor Maicon sobre a liturgia do templo. Pra vocês entenderem o desenho do templo ao longo da história, até as igrejas de hoje, para vocês terem uma percepção mais clara também sobre a Santa Missa. Convém chegar sempre antes da Santa Missa e observar o templo. Isso também é muito importante. Tá bom, meus amigos? Então vamos à oração final para caminharmos para o encerramento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, meus amigos. Fiquem com Deus. Bom fim de semana a todos. Obrigado, professor. Semana. Tchau, tchau, gente. Com Deus. Tchau, tchau.